Mas existe alguma técnica de auto-hipnose pra fazer mais dinheiro? Não. Assim, como eu comentei pra você... Dá o teu copo aqui pra eu dar mais água enquanto tu responde. Como eu comentei pra você, eu trabalho num viés um pouco mais científico, tá? Então eu não vou trazer aqui do tipo assim, o universo vai fazer isso e tal, tal, tal. Mas o que é real? Trazendo agora de um ponto de vista mais realista. O que realmente a gente pode fazer com a hipnose, né? A hipnose, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar bloqueios que normalmente a pessoa tem, tá? Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa, ela, não consegue, tem receio de sair da zona de conforto, ela tem receio de aceitar alguma coisa, ela não consegue evoluir. Tem pessoas que ela tem crenças fortes relacionadas a dinheiro, por exemplo, né? Então, teve um cliente meu que ele falou, eu ganho muito bem, mas eu nunca tenho dinheiro, porque quando o dinheiro cai na conta, ele me incomoda. Eu preciso gastar esse dinheiro... Porque enquanto estiver sobrando ali 200, 300 reais na minha conta, eu fico me coçando. O que eu posso comprar? O que eu posso comprar? E daí a gente foi analisar, por exemplo, viu que ele vinha de uma infância muito difícil, que ele não tinha muito dinheiro, né? E lembra que eu comentei pra você que às vezes pode acontecer dois opostos do mesmo problema, né? Aquilo pode acontecer de ele se focar e dizer, não vou gastar nada, porque eu nunca tinha dinheiro antes, agora eu quero ter todo o dinheiro do mundo, né? Então ele acaba guardando e vira muito mesquinho, digamos assim, mão de vaca, né? Pode acontecer. No caso dele foi o oposto. No caso dele, o dinheiro, como ele tinha pouco dinheiro, todo mundo falava, rico, pobre é que vai pro céu, rico vai pra cadeia, tem aquela coisa do dinheiro é ruim, né? Porque, claro, quando a gente não tem dinheiro, a gente tenta se convencer de todas as maneiras de que aquilo não é bom, né? E aí, quando ele cresceu, o que aconteceu? Ele começou, dinheiro é ruim, por que eu tenho dinheiro? E por mais que ele quisesse trabalhar, o inconsciente dele trabalhava contra ele, né? Então a gente fez esse trabalho para ele conseguir ver o dinheiro de uma maneira diferente, né? A gente revisitou memórias, revisitou gatilhos, comportamentos que ele teve, que ele desperdiçava dinheiro, por exemplo, né? Para isso acontecer. No caso de ganhar dinheiro, isso a gente consegue desbloquear aquilo que está bloqueando ele para evoluir. Tá? A gente não consegue fazer milagre, a pessoa nunca iria acontecer e acontece, não é isso, tá? Mas a gente consegue, vou trazer um exemplo bem real para você. Um tipo de cliente que eu atendo bastante, já atendi com bastante vezes, é o de investidor de bolsa de valores. Tá? Bolsa de criptomoeda e tudo mais, né? Daí você pensa, o que a hipnose tem a ver com criptomoeda, com investimento? O que acontece é o seguinte, as pessoas que fazem esse tipo de investimento, elas acabam perdendo para a própria cabeça. O que seria isso? Do tipo assim, começa a cair, ela sabe, eu tenho que segurar, mas o medo é tão grande que eu vou lá e vendo antes da hora, e eu fico no prejuízo. E daí, dá 2 dias, subiu o dobro. Sabe? Então era para eu ter dobrado o meu valor, eu perdi metade. Então ela não tem a inteligência emocional para lidar com aquela pressão que tem no mercado financeiro, né? Então, daí muita gente fala, eu perdi um dinheiro, e agora eu não estou mais confiante, eu boto dinheiro, eu já tiro rápido, a confiança que ele precisava para investir numa coisa, né, que não tem muita garantia, mas que vai trazer um resultado, que é o que vai fazer ele ficar rico, ele não consegue mais, ele se bloqueia por causa dessas frustrações das outras negociações que ele teve. Então a gente consegue ir lá e trabalhar isso, para ele falar, opa, peraí, não estou mais amarrado aos meus erros do passado, eu consigo agora inovar, investir, fazer algo diferente sem ficar me prendendo, porque é isso que acabava acontecendo, sabe? O cliente não conseguia investir em algo, eu queria investir 10 mil, mas eu falo, pô, se eu perdesse 10 mil, e daí se eu perder e tal, fazer ele bloquear, perdi uma oportunidade, porque era só na semana passada, agora já aconteceu outra coisa, sabe? Então isso é muito comum de acontecer, do cliente perder dinheiro por medo, por receio, por estar se bloqueando. Então a gente não consegue mudar a maré de sorte para o cliente para vir com dinheiro na conta dele, mas a gente consegue, sabe, tipo, dar as ferramentas para ele correr atrás desse dinheiro. Essa é a única garantia que eu consigo dar, digamos assim, sobre melhorar o financeiro de um cliente através da hipnose, sabe? A gente consegue mudar o mindset, fazer todo esse processo para ele estar motivadão para conseguir. Agora, fazer o universo trazer dinheiro, algo assim. Já teve cliente que foi lá para mim perguntar isso, tá? Mas não... eu falei, não faço esse tipo de trabalho. Cara, que massa. Eu te confesso que agora, ouvindo tu falar, eu tô louco para fazer uma sessão, cara. É sessão que se fala? Né? Isso. Eu adoraria fazer uma sessão, cara. Vamos conversar, tá? Depois eu vou pegar o teu contato direitinho pra gente fazer isso aí. Tu ainda atende, né? Claro. Tá, perfeito. Isso é bem comum. Normalmente, as pessoas quando entram em contato com a gente, né? A gente acaba, às vezes, quando a pessoa fica meio em dúvida, vamos marcar uma reunião então, vou te explicar como é que funciona.
Até hoje, nunca teve uma reunião que eu marquei, expliquei pra pessoa como é que funcionava, ela falou, não gostei desse processo e quero ir. Todo mundo fala, quero passar por esse processo. Então, normalmente a pessoa que não quer passar pela hipnose é aquela que não sabe como é que funciona, né? Não tem aquela curiosidade e tudo mais, porque a partir do momento que descobre o processo de visitar a memória, de passar, como eu comentei, não é algo fácil, não é algo tranquilo, você não vai estar tirando férias ali, né? Inclusive, dependendo do evento traumático que a pessoa tem, ela tem que ter ideia do tipo assim, a gente vai revisitar esse trauma, ele vai ser não tão dolorido, mas vai ser 80% tão dolorido quanto foi no original, sabe? O cliente vai sentir aquilo na clínica, mas uma garantia que eu sempre dou pro meu cliente é assim, você nunca vai embora daqui sem que eu tenha ressignificado esse trauma, tá? Então é uma promessa muito forte que eu dou pro meu cliente, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque ele vai pensar assim, olha, eu vou trazer um super trauma, eu não quero ir pra casa e que isso fique me remoendo o dia inteiro, sabe? Eu falo, não, você vai vir aqui, você vai me trazer esse grande trauma, né? E quando você for embora, você vai pensar nesse trauma e vai ser como se você tivesse ido na padaria, como se tivesse ido no supermercado, sabe? Um trauma que você lembra que aquilo aconteceu, sabe que foi negativo, que não foi algo bom que aconteceu com você no passado, só que ele não te afeta mais, ele não te incomoda mais, e você consegue pensar nele como se fosse algo corriqueiro do seu passado, que ele não é mais traumático. E como ele não é mais traumático, você não vai mais conseguir... ele não vai mais ficar aparecendo na sua mente a todo momento, porque não tem mais sentimento associado a isso, nem nada, e acaba que essa memória, depois de alguns anos, ela acaba indo pro inconsciente, aquela parte do apaga, e apagando tudo, sabe? E acaba eliminando essa memória, ou fica guardadinha lá, que nem aquelas memórias da infância, sabe? Continua lá, mas ela não serve pra muita coisa, né? Normalmente isso pode coisa acontecer. Que massa, cara. Jason, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço aqui pra todo mundo do podcast, que vem aqui, que é o meu convidado. E, bom, tu já trouxe muito ensinamento, né? Tu foi, cara, pô, demais. Esse episódio foi muito, muito bom. Que bom, muito que bom que você gostou. Eu gostei demais. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que tu falaria pra todo mundo, se tu tivesse um megafone assim pra falar pro mundo inteiro? Para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado a qualquer assunto. Ou até mesmo as coisas que tu mais vê de problemas dos teus clientes, que tu acha que se tu tivesse um megafone, tu conseguiria resolver a vida deles. O que tu falaria? Rapaz, é uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. E assim, ó, o que eu diria pra todo mundo façam terapia. Acho que esse é o grande processo, porque assim, ó, é muito difícil a gente conseguir sair sozinho. Algumas pessoas conseguem sair, às vezes, daquela situação sozinho. Mas a maioria das pessoas precisa de ajuda. E não é tão negativo, tão expositório quanto muita gente imagina, né? Tem gente que fala assim, eu não sou louco pra fazer terapia, né? Não é louco que faz terapia. Quem faz terapia são pessoas do dia a dia, quem tem ansiedade, quem tem estresse, né? São os transtornos que são naturais. Então, assim, fazer terapia é algo importante porque melhora muito a vida das pessoas, né? E a gente não precisa ficar lutando sempre contra aquele mal, aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha, né? E isso acaba causando transtornos muito diferentes. Eu até vou fazer um adendo aqui sobre o que a gente estava comentando, né? Que é muito comum a gente associar, tipo assim, meu cliente tem ansiedade, né? Todos os clientes que têm ansiedade, eles não têm os mesmos eventos traumáticos do passado, né? Assim como duas pessoas que sofreram o mesmo evento traumático, digamos que duas pessoas estavam num carro que sofreu um acidente, né? O mesmo acidente. Uma pessoa, ela pode desenvolver ansiedade, outra pode desenvolver depressão, com o mesmo episódio que aconteceu com elas. Porque a mente, ela reage diferente de acordo com todas as experiências que você tem. Então a gente não tem, assim, uma garantia do tipo assim, não, se você sofreu tal trauma, você vai desenvolver tal transtorno. Não, né? Cada trauma desenvolve um transtorno diferente, um sentimento diferente, algo diferente. Então, muitas vezes, aquilo que às vezes a gente acha que é algo normal, que não fez mal pra gente, fez mal. Incomoda a gente, atrapalha a nossa vida, né? E a gente não tem como identificar isso se não for para terapia, se não tiver alguém ali auxiliando, né? Alguém conduzindo ali a pessoa. Como você mesmo comentou, né? Demorou um tempo até você saber o que é ansiedade, entender, apesar de a gente sentir, né, já sentir isso antes, né? É a mesma coisa, tem muito cliente meu que ele não sabe que o que ele tem é tratável. Tem gente que acha que o transtorno que ele tem faz parte dele. Acho que isso é o grande problema que a gente tem, né? A pessoa fala assim, eu sou ansiosa, como se fizesse parte da personalidade dela, né? E às vezes faz parte da personalidade dela. Tem gente que não vai atrás de tratamento porque sem ansiedade a pessoa não consegue se
se vê, digamos assim, né? Isso é muito comum com dor crônica. Às vezes a gente vai fazer algum tipo de tratamento e a pessoa ela não consegue se ver longe da dor crônica porque a vida inteira, às vezes, ela sentiu essa dor, né? E agora a gente consegue controlar com hipnose, por exemplo, isso também é possível, né? E ela, às vezes, luta contra isso, por quê? Porque agora, se ela não sente mais dor, ela não consegue mais ir nos lugares que ela ia antes, sabe? A zona de conforto dela não existe mais, né? E a maioria das pessoas que sofrem de algum transtorno, normalmente, ela não sabe que sofre de algum transtorno, ela acha que faz parte da vida dela, né? Então, é por isso que eu digo, busquem terapia, porque o autoconhecimento, né? Com entender o que a mente funciona, e eu não digo procurem hipnose, eu digo terapia para autoconhecimento mesmo, né? Entender como o pensamento influencia, como a mente influencia, entender se aquilo que você está sentindo realmente é de você ou está sendo forçado por você por algum transtorno, né? Então, às vezes a pessoa, eu sou ansiosa. Não, às vezes são os eventos traumáticos do seu passado que fazem hoje você ter ansiedade, né? Então, você não é ansiosa, você tem ansiedade. O que a gente vai fazer é tirar essa ansiedade de você, você vai viver normalmente. A mesma coisa com depressão, né? Você não é depressivo, você está depressivo. Então, a maioria dos transtornos, a não ser que seja um transtorno fisiológico, que a pessoa nasceu com algum tipo de que já é uma doença, não é necessariamente um transtorno, né? Mas todo transtorno psicológico, ele é tratável, a gente consegue reduzir os sintomas drasticamente, sabe? Então a pessoa pode ter uma vida normal, digamos assim, uma vida tradicional como todo mundo tem, sem ansiedade, sem depressão. Todo mundo acaba se achando especial, sabe? Não, mas o que eu tenho não tem como resolver. O que eu tenho, nossa, é pior do que a ansiedade. Garanto pra você, não é. Tá? Ninguém é tão especial assim, infelizmente. A gente fala o contrário, né? Você é especial. Não, no caso de transtorno, ninguém é especial, tá? Ninguém assim, eu tenho uma coisa que só eu tenho e não dá pra tratar. Não, provavelmente você e mais 1 milhão de pessoas aí que a gente já tratou tem esse mesmo problema e vem na clínica que a gente consegue resolver sim, sabe? Então isso é importante. E, Jason, tu falou ali que na clínica, né? Uhum. Como é que as pessoas, então, podem te encontrar? Tu tem um Instagram, tu tem site? Como é que tu trabalha para as pessoas poderem te encontrar? Isso, você pode me encontrar tanto no YouTube, tá? Tem o YouTube e Instagram, chamado Comunidade Marcílio. O meu YouTube e o meu Instagram, eles são voltados mais para a divulgação científica da hipnose, né? Então, eu não falo tanto sobre... voltado para o cliente, do tipo assim, faça isso para reduzir a sua ansiedade, faça aquilo. Não, eu falo sobre hipnose mesmo, sabe? Então, do tipo assim, o que é essa ferramenta? Quais ferramentas tem? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Isso é interessante porque vai ensinando como que a mente funciona, né? Então, para quem é cliente que quer fazer tratamento ou algo assim, consegue ter acesso a esse conteúdo e entender, opa, peraí, eu me sinto mal, por exemplo, quando eu sinto ansiedade, sinto um embrulho no estômago, porque lá no passado teve um gatilho emocional. A pessoa consegue entender o que é gatilho emocional, né? Algo ruim que aconteceu junto com uma emoção negativa e agora a mente associou que é tudo a mesma coisa. Então, esse tipo de conteúdo a gente tem lá na comunidade. E, claro, quem também quer entrar nessa profissão, né? Que é uma profissão bem interessante também, a comunidade ela é uma plataforma para hipnoterapeutas, tá? Voltada para quem quer se formar como hipnoterapeuta, né? E lá, claro, também tem o meu contato para quem quiser fazer atendimento, né? Se quiser fazer atendimento tanto presencial aqui em Criciúma, quanto online, também é possível ser feito. Todos pelos contatos da comunidade Marcílio.